Muito bem, agora são 8 horas e 55 minutos. Nós já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E para fazer aí, fechar esse programa de hoje, neste último bloco com o Vitor Queiroz, que é o promotor de justiça junto à terceira vara da família de Campos. O Aloysio Abreu retorna aí com essa entrevista, a gente volta com essa entrevista, e eu coloco só a notícia, Aloysio, que a gente está apurando aqui, de que o governo... Apurou aí? Está no newsletter do Jornal Globo. Então, vai lá. Crivella ampliou até 15 de maio o prazo de isolamento e o Whitson no estado até o dia 11. Tá correta a informação. Ótimo, obrigado. Perfeito. Bom, então voltamos aí com o Vitor Queiroz. Vitor, esse último bloco, os limites entre os poderes, a gente já falou sobre eles aqui, nesse bloco anterior, entre os três poderes, né, do espírito das leis ali, de Montesquieu, do século XVIII, se não me engano, década de 50 do século XVIII, 1750, estabeleceu os três poderes. Desde então, eles são a norma do Estado Democrático de Direito. Como é que você vê, no meio dessas crises do presidente, que agora está anunciando que vai bater pé com o Alexandre Moraes, e já está até partindo para o ataque, falando que ele também é amigo do presidente Michel Temer, que o indicou. Como é que você vê aí esse teste da separação dos poderes no Brasil? Olha, Luiz, eu vejo, como eu te falei, não acho muito bom que o judiciário tenha que assumir esse protagonismo. Não acho que é papel do judiciário ser protagonista nesse ambiente político, mas a sua intervenção é necessária muitas vezes. Cabe ao presidente da República, nesse aspecto, como chefe do Poder Executivo, capitanear, digamos assim, a tranquilidade, não é? A ponderação. Ele acaba funcionando também como, parafraseando o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, um algodão entre cristais. Deveria ser assim, ou deve ser assim. Então, veja, os remédios institucionais e constitucionais estão postos para solucionar crises, conflitos. Até agora tem caminhado bem. Acho que, e por isso falei, acho que o presidente da República tem que ser muito bem assessorado, a Advocacia Geral da União, a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República tem que ser integrada por profissionais competentes que entendam do sistema jurídico para evitar a disseminação de conflitos. Por outro lado, o parlamento também deve atuar com ponderação. A gente tem percebido uma certa contenção por parte do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, tem evitado entrar em discussões mais acaloradas com o presidente da República, também o presidente do Senado. Ontem, na posse do ministro da Justiça, não sei se perceberam, o presidente do Supremo Tribunal Federal se fez presente, o ministro Gilmar Mendes se fez presente. Né? Isso é tradicional, tá? Isso é tradicional, isso é quase que protocolar. Mas é um sinal de que a paz deve reinar, não é? Por mais que haja divergências. Isso não. Agora, do ponto de vista institucional, as medidas estão colocadas, não é? Não posso crer que seja diferente. O presidente da República vem da carreira militar, que prega ordem e progresso, ordem, não é? E a ordem está colocada. A ordem é constitucional, não é? A ordem não é de imutabilidade, de exercício opressivo do poder, não é nada disso. A ordem é constitucional e todo mundo tem limites, não é? Então, vamos torcer para que ele, bem assessorado, cuide de não alimentar novas crises. Às vezes, dar um passo atrás, não é? Pode representar um avanço
no entendimento daquilo, do melhor projeto político. Enfim, não me cabe avaliar isso. Isso pode acontecer com qualquer governo de plantão, seja do partido A, B, C, D, não importa. Mas independente de ideologia, da bandeira ideológica, é muito claro que é um governo que opera no conflito o tempo inteiro, né? Você falou o papel do judiciário deveria ser de algodão entre cristais. O papel do executivo, desde que tomou posse em 1º de janeiro de 2019, parece ser de taco de beisebol entre cristais, né? E tem aqui a ouvinte Regina Freitas da Silva, faz observação aqui do que a gente está falando. É um absurdo um chefe de Estado cometer erros tão primários. Está mal assessorado, 30 anos de deputado, não poderia ser tão alienado, né? E em relação à ordem na carreira militar, que se deu como característica, ele foi reformado à revelia para não ser expulso, porque não cumpriu muito bem essa ordem, né? Então, o exemplo pregresso não é muito esse, né? De cumprir ordem, de zelar pela ordem. E o grande conselheiro da família é o astrólogo Olavo de Carvalho, que fica lá em Virgínia, nos Estados Unidos, e opera na base do conflito o tempo inteiro. Essa declaração que ele deu aí de manhã, inclusive elencando a relação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-presidente Michel Temer, e parece ser muito claro que ele vai insistir no conflito, né? E fazer o quê? O que se faz, né, quando isso acontece? A gente está acostumado, a gente que atua no meio jurídico está acostumado com esse tipo de defesa, né? Ao invés de você atacar o mérito da questão ou se defender no mérito da questão, você acaba se defendendo atacando o seu julgador, o seu acusador, a outra parte. É uma técnica, mas nada disso interfere na independência do ministro Alexandre de Moraes. O fato de ele ter sido ministro da Justiça do então presidente Michel Temer não tem absolutamente nada a ver, não fere a independência do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos diversos exemplos para confirmar isso. Vejam, o rigor com que o ministro Edson Fachin tem atuado nos casos da Lava Jato, o ministro Barroso, o próprio ministro Gilmar em diversos momentos, o ministro Dias Toffoli, tantos. Enfim, não é isso que tira a independência. A partir do momento que o sujeito é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem essa independência, não é? E mais, decide em colegiado, não é? Então, assim, eventualmente uma decisão equivocada, assim compreendida pelo colegiado como tal, pode ser corrigida pelo colegiado, não é? Me parece claro que o Supremo, se isso for a plenário, o Supremo já fechou questão de que vai manter a decisão do Alexandre de Moraes. Todos os analistas que acompanham de perto o Supremo bateram muito. Não foi nem uma aposta, foi uma certeza antecipada. E você falou que, e é verdade, estavam lá ontem na posse do ministro da Justiça, em Brasília, o presidente Dias Toffoli, presidente do Supremo Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, e foi no mínimo desagradável, né, porque eles tiveram que ouvir críticas ao ministro Alexandre de Moraes, feitas pelo presidente da República, diante de si. O quadro não parece ser muito de concórdia, né, parece ser de partir por enfrentamento. Mas não cabe ao judiciário aceitar esse tipo de provocação. Não faz parte, não é do jogo jurídico e judicial. Não deve ser assim, né? E jogo que segue. Né? Mas que tá, o jogo que segue, mas o jogo tem que ter o apito final, o placar, né? Porque realmente os apoiadores do presidente Bolsonaro, essa franja que o jornalista Diogo Mainardi chamou de franja de aloprados, né, no Manhattan Connection do último domingo, eles são muito críticos ao Supremo, muito críticos, né? Pregam, inclusive, abertamente o fechamento do Supremo. Se o presidente resolver jogar para essa franja de aloprados, usando as palavras do jornalista Diogo Mainardi, jornalista conservador, por sinal, qual é a expectativa de placar final disso?
Quando que o jogo acaba? Como que o jogo acaba? A decisão, o apito final é do judiciário. Nesses conflitos legitimamente colocados em discussão, de acordo com a Constituição, como o Rui Barbosa falava, desculpa insistir nisso, se alguém tem que apitar no final, se alguém tem que errar por último, num caso de conflito, é o judiciário, não é? Lógico, cabe ao parlamento também esse tipo de controle, cabe ao Poder Executivo, no momento da composição, da definição da composição do Supremo Tribunal Federal, e veja que daqui a pouco haverá uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal, partindo do Poder Executivo, mas, enfim, no processo judicial colocado, a última palavra é do Judiciário, né? Não tem como ser diferente. Não porque eles tenham sido, os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham sido ungidos com as melhores escolhas. Não é isso. É simplesmente porque a Constituição assim estabelece. Mas se não se está satisfeito com isso, que se altere a Constituição. Não sei se há momento para isso. Não é? Veja, tudo isso num contexto de pandemia de coronavírus. Não bastasse a crise política, você ainda tem a questão econômica, social, de saúde principalmente, né? O que impõe aos governantes, àqueles que exercem o poder, maior controle e maior ponderação ainda. É o mínimo que se espera. Um pouco de compostura nesse sentido, né? Mas compostura e ordem não parecem ser muito as características do presidente, né? Mas enfim, só para corrigir a informação aqui, eu falei que do Espírito das Leis foi publicado na década de 50 do século XVIII, eu errei por 2 anos, foi em 1748. Vitor, estamos chegando ao final do programa, até passamos um pouco, são 9h07 agora. Queria pedir você as considerações finais do que a gente falou aqui. Falamos de várias coisas, falamos num aspecto no âmbito municipal, federal, estadual. Sua mensagem final e agradecer pela sua participação. Bom, Aloysio, Cláudio, eu agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição aqui para dialogar com todos. É evidente que eu não tenho a menor pretensão de querer indicar ser o dono da verdade, não é nada disso, mas o recado que eu posso dar no final, eu acho que se puder ser útil, e lembrando uma pergunta que você me fez, qual será o final disso tudo, dessa crise toda? Eu não sei qual é o final dessa crise. A única certeza que eu tenho é que nós todos não podemos abrir mão dos nossos princípios, né? Nós temos que trilhar o caminho dia a dia. Equivocado seria trilhar esse caminho nos desvirtuando dos nossos princípios. O resultado a gente não sabe qual vai ser, mas o caminho, passo a passo, a gente tem que fazer de modo correto. Só isso. Porque você falou que você citou o Rui Barbosa algumas vezes, falando que o apito final é do judiciário. Em tese, porque se você for considerar o processo que levou a Venezuela onde ela está hoje, a Venezuela de Hugo Chávez, é a Hungria do Viktor Orbán, muito próximo, inclusive, do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado, que já o visitou na Hungria. O apito final não foi do judiciário, o apito final foi do executivo num caminho autocrático, né? Estou falando de casos reais. Eu estou falando em situação de normalidade, né? Normalidade democrática. E aí não é agente público sozinho que altera a normalidade, né? Por isso que todo governante, todo agente público, ele tem um entorno de assessoria que serve para aconselhamento, para orientação, para indicação de saídas. Só isso. Não estamos falando em situação de normalidade. Tá? Você vê esse perigo da Venezuela, da Hungria? Você vê as possibilidades no radar? Eu acho que não, sinceramente. Posso estar sendo ingênuo, mas acredito que não, porque eu acho que mensagens de internet que não refletem a realidade, leia-se, fake news,
E os arroubos eventuais do presidente da República, com discursos mais inflamados, isoladamente, isso não tem condição de alterar a normalidade. Até porque ele tem no seu entorno pessoas responsáveis, ponderadas, que certamente saberão orientá-lo. Da mesma forma acontece no judiciário, da mesma forma acontece no parlamento, na sociedade civil, a imprensa, olha aí, até agora nós não falamos disso. Olha o papel da imprensa nesse aspecto, nesse momento, de trazer as informações, de discutir, de emitir opiniões, enfim, para que as pessoas possam tomar suas decisões, não é? E o resultado disso tudo, eu não sei qual será, mas o caminho democrático é esse. A imprensa não pode ser calada, não é? O parlamento não pode deixar de exercer as suas funções, as suas missões, idem o judiciário, e o poder executivo tem que se controlar, tem que ser ponderado, não é? O que não quer dizer que não se possa combater corrupção, não se deva combater corrupção, e aqui eu estou colocando todo mundo no balaio, né? E Ministério Público e tudo mais, sociedade civil, a gente vê isso acontecendo. Tá bom, Vitor, eu te agradecer aí pela presença, obrigado, foi muito, muito didática, como sempre, a sua participação. Você tem esse ataque de modéstia aí, que se dá de vez em quando, eu discordo. Eu acho que você, além de ser jurista, promotor, você consegue fazer pontes sua área de conhecimento para outras áreas, e particularmente eu gosto muito das analogias que você faz, e agradecer a sua presença, despedir dos ouvintes e telespectadores. E amanhã, Cláudio, vamos estar com outro jurista aqui, que é o professor, juiz aposentado, advogado, professor de direito, doutor Fernando Miller. Bom. Será entrevistado amanhã, no dia 1º, dia do trabalho, né? É um trabalhador também, porque profissional liberal é trabalhador, né? Claro, E vai estar falando aqui também um pouco do que a gente abordou com o Vitor aqui hoje. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço. Vitor, muito obrigado também. O tempo já ultrapassou e vamos deixar para uma outra oportunidade. Seria bom a gente ouvir sobre... Eu tinha até anotado, mas acabei esquecendo durante o programa aquele juiz de garantia, como é que teria ficado aquilo, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. E tá, te agradeço aí o carinho com toda a nossa equipe. Um bom dia aí para você. Obrigado, Cláudio. Eu que te agradeço aí a atenção. Obrigado. Valeu. Aloysio, então, até amanhã, dia 1º, dia do trabalhador, dia do trabalho, com o ex-juiz, né, o juiz aposentado, o Fernando Miller, que, aliás, deu um depoimento, né, muito impressionante aí, tá no seu blog, né, se não me falha aqui a informação. Ok? É verdade. Vamos falar um pouco mais disso amanhã. Se Deus quiser. Quem não leu, fique atento, leia, ou então fique atento ao programa amanhã. Esse aqui é o título da postagem, foi Dr. Fernando Miller. Bolsonaro perde apoio por, abre aspas, atos insanos e irresponsáveis, fecha aspas. Dr. Fernando Miller apoiou publicamente a candidatura do Jair Bolsonaro em 2018, e ao que parece, como ocorre de resto com apoiadores do governo, ele rompeu com o governo e explicitou os motivos. Vamos estar falando um pouco mais disso aqui amanhã. Perfeito. E causou, evidentemente, reações aí no grupo onde ele postou, que foi o grupo do Folha no Ar, primeira edição, muito interessante, falando da humildade dele e, acima de tudo, sobre, né, o bom senso e equilíbrio que ele teve ao postar isso aí, esse depoimento. Até amanhã, Luiz. Um bom dia, meu amigo. Um abraço. Fique com Deus. Com Deus também. Bom dia. Hoje, quinta-feira, 30... Abraço aí a todos. Valeu, Luiz. Obrigado. Quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Ficamos por aqui com mais um Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento sempre dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.